Olá, aluna! Olá, aluno do sexto ano do estado de Pernambuco. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Giselma Alves e vim trabalhar com vocês mais um conteúdo de língua portuguesa. Na verdade, essa semana a gente vai estar dando continuidade aos estudos iniciados sobre os elementos notacionais da escrita. A gente está focando nos sinais de pontuação, no uso dos sinais de pontuação. Então, vamos relembrar quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Para a aula de hoje, a gente vai trabalhar com a pontuação textual adequadamente, considerando os efeitos de sentidos pretendidos, a intencionalidade discursiva e a relação entre as partes do texto. Ou seja, a gente está focando na pontuação. A gente vai se debruçar sobre cada sinal de pontuação e entender quando utilizá-lo, de acordo com a intencionalidade discursiva da gente. Ou seja, se eu quero trabalhar uma pergunta direta, uma pergunta indireta, se eu estou utilizando interjeições, se eu estou utilizando discurso direto e indireto no meu texto, a gente precisa lembrar que durante a oralidade, os textos orais, a gente tem diversos recursos de, por exemplo, gestual, objetos, cores, sinais que a gente pode utilizar para manter essa comunicação, essa mensagem a ser transmitida adequadamente, utilizando esses recursos extras. E na escrita, esses recursos, eles são negados. Então, como é que a gente vai sinalizar para o nosso interlocutor que nesse momento há uma mudança de tonalidade na voz? Que agora vai existir uma pergunta direta, que há dois personagens se comunicando. Para isso, para que essa comunicação seja transmitida através do texto escrito, utilizaremos os sinais de pontuação. E é por isso que é tão importante que a gente aprenda a utilizar cada um deles. Então vamos lá, vamos revisar rapidinho o que foi que a gente começou a ver semana passada. A gente começou a estudar os sinais de pontuação. Então, quais são, ou melhor, o que são os sinais de pontuação dentro da gramática? Os sinais de pontuação são recursos da linguagem empregadas na língua escrita. São recursos da linguagem oral empregados na linguagem escrita e que desempenham a função de demarcadores de unidades e de sinalizadores de limites das estruturas sintáticas nos textos escritos. Ou seja, os sinais de pontuação é que vão determinar para a gente quando se inicia, quando finaliza, quando há uma pausa, quando há uma pergunta, quando há uma interjeição no processo comunicativo. Os sinais de pontuação, eles são usados para a gente dar esse ritmo ao texto, à nossa leitura. E a entonação, a pausa, elas são indicadas através desses elementos. Então vamos lá, para a aula de hoje, qual o primeiro sinal de pontuação que a gente vai aprender a utilizar? Hoje a gente começa estudando o uso dos parênteses. Provavelmente você já utilizou, mas não sabe muito bem para que serve. A gente utiliza ali, quando a gente vai demarcar o início de uma questão na atividade ou em algumas outras áreas, mais por copiar, mas sem entender bem quando utilizar esse sinal de pontuação. Então vamos lá. Quando é que a gente utiliza os parênteses? A gente vai utilizar os parênteses para isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativos, para datas e também pode usar para substituir, em alguns casos, a vírgula ou travessão. Então, coloquei para vocês duas situações de uso do parênteses para que isso fique mais claro. Nesse primeiro exemplo, eu coloquei: Manuel Bandeira não pôde comparecer à Semana de Arte Moderna, 1922. Lembra que eu falei agora para vocês, A gente utiliza os parênteses para demarcar datas. No meio do texto escrito, a gente precisa da informação, por exemplo, que aquele autor do texto já é falecido. Aí vocês já devem ter visto textos em que tem dentro dos parênteses a data de nascimento, o ano de nascimento e o ano de falecimento desse autor ou dessa personagem. Isso é uma das utilizações do parênteses. No segundo exemplo que eu trouxe para vocês, tem assim: uma manhã, lá no Cajapó, Joca lembrava-se como se fora na véspera. Acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão.
O Milagre das Chuvas no Nordeste, de Graça Aranha. Observa que a gente está fazendo a utilização duas vezes aí do parênteses, né? O primeiro a gente está utilizando para quê? Para fazer a gente vai estar colocando uma frase intercalada de caráter explicativo. A gente está dando uma explicação, certo? Essa explicação de quando ocorreu essa manhã lá em Cajapó, aí o que Joca estava se lembrando, toda essa memória para ser explicada, ela não pode estar dentro do texto corrido. Então, para demarcar que ali é uma explicação de uma lembrança da personagem, a gente coloca essa frase intercalada dentro do parênteses. Todas as vezes que a gente quiser dar uma explicação de algo, de um termo citado, de uma situação apresentada, essa explicação ela vai ser colocada entre parênteses ou entre vírgulas, mas a utilização da vírgula a gente vai ver já já. Outra situação aqui é quando a gente está trazendo aqui, ó, uma informação extra, né? O Milagre das Chuvas no Nordeste, de Graça Aranha. A gente também coloca essa frase intercalada explicativa de onde está sendo retirado esse trecho, que texto é e a quem pertence, a gente coloca também dentro dos parênteses, tá? Todas as vezes que você vê no texto que você estiver lendo, dentro do parêntese, o título de uma obra mais o autor desse título, aí você já está sabendo que está dando uma explicação de onde foi retirado o texto e o autor desse texto. A gente agora vai para a vírgula, tão utilizada e tão desejada vírgula. Vocês utilizam bastante, mas muitas vezes nem sabe por que utiliza. Vai realmente porque a professora está sempre cobrando, né, o professor de português, a utilização da vírgula, do ponto, aí vocês vão colocando várias vírgulas e não param realmente para pensar se naquela situação é uma vírgula que cabe ou outro sinal de pontuação. Então vamos parar e analisar. A vírgula. De todos os sinais de pontuação, a vírgula é aquele que desempenha o maior número de funções. Ela é utilizada para marcar uma pausa ou um enunciado e tem a finalidade de nos indicar que os termos por ela separados, apesar de participarem da mesma frase ou da mesma oração, não formam uma unidade sintática. E por outro lado, quando há uma relação sintática entre os termos da oração, eles não podem ser separados por meio da vírgula. Por isso que é tão importante a gente também saber as situações em que não se utilizam as vírgulas. Por isso eu aconselho vocês a pegarem o caderno, o lápis ou a caneta para anotar as situações em que não utilizamos a vírgula. Vamos para elas? A vírgula. Antes de explicarmos quais são os casos em que devemos utilizar a vírgula, vamos explicar primeiro os casos em que não devemos utilizar a vírgula, para separar os seguintes termos. Presta atenção. A gente não utiliza a vírgula para separar o sujeito do predicado. O sujeito é sobre quem a oração vem a falar. Já o predicado são as informações dadas sobre esse sujeito. Então, não se pode separar o sujeito do predicado através de vírgula, tá? Outra situação é não se pode separar o objeto do seu verbo. Afinal de contas, o objeto é o elemento que vai sofrer ação verbal. Ele vai estar complementando o sentido do verbo, as informações do verbo. Por isso, não pode separar o verbo do seu objeto. A terceira situação é com relação ao adjunto adnominal do nome. Da mesma forma que o objeto está complementando o sentido do verbo, o adjunto adnominal também vai estar complementando o sentido do nome. Já pensou separar o artigo do substantivo? Não tem como, porque é o artigo que vai determinar, que vai delimitar o nosso substantivo. Então, não tem como a gente separar o adjunto adnominal do nome. Outra situação em que não se pode separar por vírgulas é a questão do complemento nominal do nome. Mais uma vez, são informações complementares sobre esse nome. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo e ele não pode ser separado por vírgula.
A próxima questão em que não se há utilização de vírgulas para separar é quando a gente tem um predicativo do objeto. Observem que em todas essas situações há uma relação sintática de dependência e essas relações sintáticas de dependência não pode haver separação por vírgula. E para finalizar, a gente tem a oração principal da subordinada substantiva. Tem um detalhe aí, tá? Essa oração subordinada substantiva, se ela não for apositiva. No caso, é quando a oração subordinada substantiva, ela vem de um aposto. Era um aposto que eu transformo em oração subordinada substantiva. Nesse caso, a gente pode sim utilizar as vírgulas, mas em outras situações, não tem como haver a separação da oração principal da oração subordinada substantiva por vírgulas, tá? Se você estiver assistindo essa aula depois lá no YouTube, depois você volta essas explicações, dá uma pausa e vai anotando tudo, porque é muito importante que a gente saiba quando não utilizar a vírgula. Depois de tudo isso, a gente vai realmente para a utilização da vírgula. Quando utilizamos a vírgula? Então vamos lá? Casos em que a gente deve usar a vírgula, começando pela vírgula no interior da oração. A primeira situação é, a vírgula ela vai ser utilizada com o objetivo de separar o vocativo. Lembra o que é vocativo? Em aulas anteriores eu já havia explicado. É aquele termo que a gente utiliza como chamamento. Ele nada tem a ver com o substantivo, com o sujeito ou com o predicado da oração. É apenas um termo que a gente utiliza para chamar, para interpelar realmente. Ou seja, eu vou utilizar a frase que eu coloquei como exemplo, tá? Ana, traga os relatórios. Pode ver que Ana está separado por vírgula realmente para mostrar que é um chamamento, é um vocativo e não o sujeito da oração, certo? Outro exemplo. O tempo, meus amigos, é o que nos confortará. Vejam que meus amigos está também separado por vírgulas, porque também é um chamamento. Mesmo estando aí no meio da oração, ele também é um chamamento, não é o sujeito, nem é o predicado. É o termo que a gente utiliza para fazer essa interpelação realmente. Esse vocativo ele pode ser tanto verdadeiro, uma pessoa real, como só imaginária. Outra utilização da vírgula é quando a gente utiliza com o objetivo de separar aposto. Então vamos lá, o que é aposto? Vocativo é um termo que a gente utiliza para fazer o chamamento. Já o aposto é aquela explicação dada sobre um termo citado anteriormente no texto. Mais uma vez, o aposto será aquela explicação extra, uma explicação, alguma informação que eu estou acrescentando sobre um termo, sobre alguém citado anteriormente no texto. Observa aqui o exemplo que eu trouxe. Valdirene, minha prima de Natal, ligou para mim ontem. Eu falo de Valdirene. Quem é Valdirene? Minha prima de Natal. Viram que essa parte do texto é apenas uma explicação, uma informação de quem é Valdirene. Por isso que ela é chamada de aposto e está separado por vírgulas. Note também que se a gente retira o aposto dessa frase, não perde o sentido é mantido. Por fim, a gente tem essa frase aqui, ó. Caio, o aluno do terceiro ano B, faltou à aula. Viram que mais uma vez o aluno do terceiro ano B, se referindo a Caio, está especificando quem é, está trazendo uma explicação sobre o termo citado anteriormente. Então, todos os casos em que você tiver aposto ou vocativo, já sabe que vai estar ali separado por vírgulas. Terceira situação que utilizamos a vírgula é com o objetivo de separar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado.
Como assim, prof? Vamos lá, né? O adjunto adverbial é o advérbio, é aquela informaçãozinha extra que a gente traz com relação ao verbo, ao adjetivo ou ao próprio ou outro, no caso, advérbio. Quando essa informação extra complementar, ela que vai estar determinando a maneira, a circunstância, o tempo, a forma, o material com que isso ocorre, quando ela vem antes desse termo, que pode ser, mais uma vez, um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, quando a gente antecipa o adjunto adverbial, a gente vai colocá-lo entre vírgulas. Olha o exemplo que eu trouxe. Quando chegar do trabalho, procurarei por você. Observe que se tivesse na ordem direta, a frase seria: procurarei por você quando chegar do trabalho. Esse quando chegar do trabalho, eu estou determinando o tempo exato em que a ação ocorrerá. Qual é a ação? De procurar por você. Então, toda essa frase que foi antecipada, quando chegar do trabalho, é o que a gente chama de adjunto adverbial e ele foi antecipado. Por ter sido antecipado, a gente isola por vírgula. Outro exemplo que eu trouxe foi: os políticos muitas vezes são mentirosos. Mais uma vez, se essa frase tivesse na ordem direta, seria: os políticos são mentirosos muitas vezes. Mas vocês estão percebendo que esse adjunto adverbial foi intercalado. A gente está apresentando aí a frequência com que os políticos praticam a ação de serem mentirosos. Por isso, por ser intercalado esse adjunto adverbial, é que ele vai estar separado por vírgulas. Aí a gente pergunta, qual é a intencionalidade então, professora, de estar colocando ele intercalado? Para enfatizar, para dar foco realmente a esse adjunto adverbial, para dizer a frequência com que a ação ocorre, e é com muita frequência. Outra situação de utilização da vírgula é quando ela é utilizada com o objetivo de separar elementos de uma enumeração. A gente está dando uma sequência de termos, né? Ou de ações. Então, a gente vai separar por vírgulas. Olha o exemplo que eu trouxe. Estamos contratando assistentes, analistas e estagiários. Viram que são 3 profissionais diferentes que estarão sendo contratados. Se são termos semelhantes sintaticamente, eles vão estar sendo separados por vírgulas. Outro exemplo que eu trouxe: traga picolé de uva, groselha, morango e coco. Viram que a gente separou os sabores por vírgula também? Se não tivesse separado por vírgula, aí a gente podia ter uma ideia, um picolé só, com todos os sabores misturados, né? Mas eu estou deixando claro nesse enunciado que é traga picolé de uva, outro de groselha, outro de morango e outro de coco. Outra utilização da vírgula é quando a gente tem o objetivo de isolar expressões explicativas. Olha o exemplo. Quero meu suco com gelo e açúcar, ou melhor, somente gelo. A gente está focando aí nessa expressão explicativa. Eu quero deixar claro qual é a minha intenção, eu quero explicar detalhadamente. Essa explicação detalhada a gente também coloca separada por vírgulas. A gente tem agora a utilização da vírgula com o objetivo de separar conjunções intercaladas. Vamos lembrar o que são conjunções, né? São termos invariáveis que têm a função de unir orações ou termos da oração com o mesmo valor sintático. Então, vamos lá. Não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Observa, né? Se a vírgula ela vai ser utilizada quando a conjunção estiver intercalada, como ficaria essa frase em ordem direta? Olha a frase como está. Não explicaram, porém, o porquê de tantas faltas. Ela seria, porém, não explicaram o porquê de tantas faltas. Mas como eu estou colocando essa conjunção intercalada no meio da frase, a gente está deixando ela aí bem evidente. Porque a gente está dando aí uma evidência maior intencional a essa conjunção. Outra situação é quando a vírgula ela é utilizada com o objetivo de separar o complemento pleonástico antecipado. Como assim? Lembra das redundâncias?
A gente subir para cima, descer para baixo, isso é pleonasmo. É quando a gente repete algo desnecessariamente, mas com uma determinada intenção. Olha o exemplo que eu estou colocando. A ele nada mais abala. Eu não necessitaria aí focar nesse a ele, mas a intenção realmente é separar esse elemento, esse complemento pleonástico, para deixar claro para você quem é que nada mais o abala. É a ele. Para finalizar a explicação da utilização da vírgula, temos mais duas situações. A penúltima é a gente utilizar a vírgula com o objetivo de isolar nome, o lugar e a data. Lembra quando a gente está fazendo aquele trabalho escolar em que na capa a gente coloca lá o nome da instituição, o tema do nosso trabalho e lá no rodapé da nossa capa a gente coloca a cidade, a data em que a gente está entregando esse trabalho. Exatamente como está no exemplo que eu trouxe para vocês. Goiânia, 1 de novembro de 2016. Aí a gente poderia colocar Jaboatão dos Guararapes, 20 de outubro de 2021. Todas as vezes que a gente for fazer essa separação de lugar e data, lembra de utilizar a vírgula. E por fim, a gente vai utilizar a vírgula com o objetivo de separar termos coordenados assindéticos. Vamos lembrar o que são termos coordenados assindéticos? São aquelas orações que mantêm uma relação, mas não de dependência. E por essas orações terem uma relação no texto, mas não serem dependentes uma das outras, elas têm um sentido completo, então não há ali entre elas uma conjunção para ligá-las. E essa ligação então será feita como? Para deixar claro que são orações independentes, mas ainda mantém uma relação no texto. A gente utiliza a vírgula para separá-las, para não ficar aquele texto ali, ó, corrido, né? Por fim, gente, a gente vai estudar agora o ponto e vírgula para finalizar a aula de hoje, que foi muita informação, né? Mas para finalizar, a gente tem o ponto e vírgula, que é uma pausa, mas não tão longa quanto o ponto e nem tão curta quanto a vírgula. A gente utiliza o ponto e vírgula para separar itens de uma sequência, quando a gente estiver enumerando ali termos ou ações a serem feitas, de outros itens. Observa. Olha o exemplo que eu trouxe. Antes de iniciar a escrita de um texto, o autor deve fazer as seguintes perguntas. O que dizer, a quem dizer, como dizer, por que dizer e quais os objetivos pretendidos para alcançar com esse texto. Viram que essa sequenciazinha de perguntas está separada uma das outras por ponto e vírgula? Essa é a intenção da utilização do ponto e vírgula. Bem, gente, eu vou finalizar por aqui por hoje, para que vocês realmente fiquem com esse gostinho de quero mais sobre a utilização dos sinais de pontuação e como é importante a gente saber cada um onde empregar, porque o nosso texto escrito não tem os recursos que a oralidade nos traz. Espero que vocês continuem os estudos em casa e não esqueçam que as aulas de português elas não ficam só em sala de aula, elas são empregadas para toda a vida. Fiquem com Deus e tchau, tchau!